A criação do mundo. Deus criou um mundo lindo com coisas maravilhosas, não é verdade? Ele criou cada detalhe. E tudo que Deus fez foi perfeito. É só olhar à sua volta. Sinta o ar que respiramos, o sol que nos aquece, as flores perfumadas e todos os nossos lindos animais. De fato, Deus é o Criador de todas as coisas. Então, vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre como tudo começou. No princípio, não existia nada, a não ser Deus. Só havia escuridão para todos os lados. Então, Deus criou os céus e a terra. Mas a terra, ela estava sem forma e vazia. Foi aí que Deus teve uma grande ideia. Ele queria criar algo muito especial em nosso planeta. Então, sabe o que ele fez? Ele disse: haja luz! E a luz passou a existir. As palavras que Deus fala são poderosas. Assim, quando Deus ordenou que algo acontecesse, era o que acontecia imediatamente. Então, sabe como Deus chamou a luz? Ele chamou a luz de dia e a escuridão de noite. E esse foi o primeiro dia do mundo inteiro. Depois, Deus formou o céu azul e colocou nuvens brancas lá em cima. Deus sabia que os animais e as pessoas que ele iria criar na Terra precisariam de ar para respirar. Então, ele criou o oxigênio no nosso planeta. Ele também sabia que teríamos sede, então ele criou água para nós bebermos. Deus gostou do que fez porque era perfeito e assim concluiu o trabalho do segundo dia. No outro dia, Deus mandou que as águas se ajuntassem em um só lugar, deixando a terra seca aparecer. O nosso Deus é maravilhoso. Ele somente falou o que ele queria e assim aconteceu. Ele chamou a área seca de terra e as águas de mares. No começo, não havia nada na terra seca, então Deus fez as plantas pequenas, sementes e árvores. Essas árvores dariam frutos bem saborosos que nós conhecemos muito bem, como maçã, pera e muitas outras frutas. Uau! Deus realmente criou um montão de coisas nesse dia. E assim, Deus concluiu o trabalho do terceiro dia. Depois, Deus fez o sol e a lua para iluminarem a terra. O sol, o maior, que ilumina o dia, para podermos brincar quando o sol está raiando. E a lua, a menor, para brilhar durante a noite e podermos dormir porque está mais escuro. Ele também criou todas as estrelinhas. É incrível como Deus criou muitas estrelas, tantas que ninguém consegue contar. E quando ele olhou para tudo que tinha criado, ele estava muito feliz, e assim foi o quarto dia. Depois, as criaturas do mar, os peixes e os pássaros foram os próximos da lista de Deus. Ele criou todo tipo de peixes, baleias e todo tipo de animais marinhos. Também fez as aves para viverem na terra e muitos tipos de pássaros para voarem pelo céu. Você pode imaginar o que aconteceu quando Deus criou todas as aves? Elas estavam todas voando e cantando no céu. Algumas aves faziam muito barulho e algumas cantavam lindamente como os canários. Que visão deve ter sido quando de repente todas elas apareceram. Lembre-se, Deus não usou as suas mãos, Ele somente falou e todos esses animais apareceram. E assim, Deus terminou seu lindo trabalho do quinto dia. O último dia da criação foi muito especial. Ele ordenou que a terra tivesse todos os tipos de animais, animais domésticos como os cãezinhos e os manhosos gatinhos, animais selvagens como os leões e os tremendos elefantes, agitados macaquinhos, insetos voadores, longas girafas, todo tipo de animal foi criado por Deus naquele dia. Mas você pensa que a criação acabou?
Nananina não. Deus estava muito satisfeito com tudo que tinha feito, mas ainda faltava sua criação mais especial de todas. Você sabe qual é? Isso mesmo, o ser humano. O homem era a criatura mais especial de todas. Então, ao invés de dar o comando e criá-lo a partir do nada, Deus formou-o do pó da terra. E assim, no sexto dia, Deus criou o homem e a mulher. Você sabe qual o nome do homem e da mulher? Adão e Eva. Então Deus os abençoou e disse para eles cuidarem do nosso planeta. Também, Deus levou todas as aves e todos os animais até Adão e ele deu nome a todas elas. Ele deveria ser muito inteligente para fazer isso, você não acha? Mas agora vem a melhor parte. Você acha que Adão e Eva são parecidos com quem? Com você? Comigo? Deus deixou muito claro com quem o ser humano deveria parecer. Com ele mesmo, o próprio Deus. Muito legal! Nenhum de nós nasceu por acaso, ou é melhor que o outro. Deus fez todos iguais. Um pode ter a cor de pele clarinha ou escurinha, cabelo liso ou cacheado, ser baixinho ou ser grandão. Essas coisas são apenas detalhes. Porque o principal é a forma como Deus nos criou. Você é a imagem e semelhança de Deus. Sim, você é uma bênção, porque Deus te fez e você é como Ele. Então, Deus examinou o seu próprio trabalho e viu que ficou muito bom. Saiu tudo perfeito como tinha planejado, e assim concluiu o trabalho do sexto dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o trabalho que fez. Mas será que Deus fica cansado? Você já ouviu falar que o Senhor é um Deus eterno? Sim, Ele é o Criador de toda a terra. Ele nunca se cansa e nem fica exausto. Ele sustenta todo o universo pelo seu grande poder. Deus é o mais forte e poderoso que existe. Mas como Ele nos conhece muito bem, Ele ordenou que fosse separado um dia a cada semana para nós descansarmos e para ajudar as pessoas a se lembrarem dele. Ele fez tudo de uma forma muito especial porque nos ama. Adão e Eva. Há muitos anos atrás, não existia nada no universo. Até que Deus resolveu criar todas as coisas. E no sexto dia, então Ele criou o ser humano. Ao contrário dos outros animais que Deus havia criado, Deus criou o homem e a mulher de uma forma muito especial. O Senhor começou a juntar o barro da terra e desse barro Ele fez a forma de uma pessoa. Então, para dar vida ao homem, Deus soprou nas suas narinas e lhe deu a vida. E foi dessa forma que Deus criou o primeiro ser humano da história. Lembra o nome dele? Adão. Depois disso, Deus criou um outro ser humano, que foi a mulher. Sabe como Deus fez para criar a mulher? Deus fez com que Adão ficasse com muito sono e dormisse pesado. Durante o sono de Adão, Deus tirou uma das suas costelas e, a partir daquela costela, criou a mulher. Lembra qual foi o nome que a mulher recebeu? Eva. Deus havia feito um lindo lugar para eles viverem. Era um belo jardim que Deus havia feito. E ele estava cheio de deliciosas frutas de todos os tipos. Um rio de água pura corria pelo jardim. E esse lugar foi chamado de Jardim do Éden. E lá, Adão e Eva tinham tudo o que era necessário para serem felizes. Imagina só, viver num lugar tão perfeito, onde não havia pecado e nem qualquer outra coisa ruim. Mas sabe qual era a melhor parte? É que naquela época o homem e a mulher podiam conversar com Deus todos os dias, livremente, não tinha nenhuma restrição. No fim da tarde, o Criador sempre conversava com Adão e Eva. Deveria ser muito legal ouvir a voz de Deus assim, com tanta simplicidade, você não acha?
Mas infelizmente Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus e fizeram algo bem ruim e perderam a amizade de Deus. O que será que eles aprontaram? No meio do jardim do Éden cresceram duas árvores muito especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse para Adão e Eva que eles poderiam comer o fruto de todas as árvores do jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois se isso acontecesse, os seus olhos se abririam para o mal e Deus queria poupá-los do sofrimento e da dor. As coisas estavam indo muito bem durante algum tempo, mas no jardim do Éden havia um animal muito maldoso e esperto. Sabe quem era? Era a serpente. Só que essa serpente não era como uma cobra qualquer, como vemos hoje em dia. Essa serpente era inimiga de Deus e queria destruir toda a criação. Em um certo dia, antes de que Deus viesse conversar com Adão e Eva começou a ouvir uma voz diferente, uma voz que a envolvia e a deixava muito intrigada. Essa voz parecia boa e muito convincente. Você sabe de quem era a voz? Era a voz da serpente. A serpente resolveu enganar a Eva. Ela era muito esperta e queria convencer Eva de que não tinha problema dela comer a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, enquanto Eva passeava pelo jardim, a serpente falou: Eva, você sabe que árvore é essa? E seu fruto maravilhoso, você já provou? Afinal, Deus mandou você aproveitar esse lindo jardim, não mandou? Eva logo respondeu: Sim, é verdade. Deus disse que nós podíamos comer todas as frutas, mas dessa aí não. Deus falou que a gente não pode tocar nela, muito menos comer o fruto. E a serpente disse: Se você comer dessa fruta, você vai ficar esperta igual ao próprio Deus, porque você irá saber de tudo e serão muito poderosos. Quando Eva ouviu isso, começou a olhar aquele fruto de uma forma diferente. Ela ficou curiosa e animada. Então ela pensou: a serpente parece estar certa. Acho que seria bom ser igual ao próprio Deus. Vou comer aqui rapidinho. Eva foi enganada pela malvada serpente, que distorceu o que Deus disse, e além de comer, ela deu o fruto a seu marido Adão, e ele comeu também. Que tristeza! Então Adão e Eva desobedeceram a Deus ao fazer isso, então eles pecaram. E isso foi um grande erro. Você sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que desagrada e nos afasta de Deus. Agora, Adão e Eva conheciam o mal e acabaram de estragar o mundo perfeito que Deus havia feito. De repente, eles ficaram com medo e com muita vergonha porque foram desobedientes. Então, eles perceberam que estavam nus e costuraram roupas de folhas e se esconderam de Deus. Bem, nós sabemos que não podemos nos esconder de Deus porque Ele sabe de tudo e pode ver tudo, mas mesmo assim eles se esconderam. No fim da tarde, Deus veio visitá-los como sempre fazia, e ao chegar, Deus perguntou a Adão e Eva: Por que vocês estão se escondendo? Claro, Deus já sabia a grande bobagem que eles tinham feito, mas mesmo assim perguntou: Por que vocês me desobedeceram? Cada um deles começou a se desculpar e colocar a culpa no outro. Não fui eu, Senhor. Foi a Eva que comeu primeiro e me deu, disse Adão. A culpa não foi minha, Deus. Foi a serpente que me enganou e eu comi, dizia Eva. Por causa da atitude deles, o pecado entrou no mundo e Deus precisou tomar muitas decisões difíceis. Adão e Eva receberam roupas de pele de animal feita pelo Criador e o Senhor teve que expulsá-los do jardim do Éden. A desobediência afastou Adão e Eva de Deus, e o mais triste é que o plano de Deus de viver pertinho deles foi por água abaixo. Depois, Deus colocou um anjo na porta do jardim para guardar e proteger o jardim.
Sabe o que aprendemos com essa história? Que quando Deus nos dá uma ordem, é sempre para o nosso bem. A desobediência tem consequências ruins, por isso obedecer a Deus nos protege e protege as pessoas à nossa volta. Deus nos criou para fazer companhia eterna para Ele, mas com o pecado o homem perdeu a vida eterna. Mas como Deus nos ama demais, Ele nunca quis que a gente ficasse longe dele e bolou um plano perfeito. Um plano para nos salvar do pecado e da morte. O sonho de José. Este é José. Ele era um rapaz muito bom e aos 17 anos de idade ajudava seu pai Jacó apacentando os rebanhos junto com alguns de seus irmãos. Jacó, cujo nome tinha sido mudado para Israel, tinha uma família bem grande. E ao todo, José tinha 11 irmãos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade e Asser. E seu irmão caçula, que era filho da mesma mãe Raquel, chamado Benjamim. Jacó gostava mais de José do que dos outros filhos e acabava demonstrando isso, o que fazia com que os irmãos de José sentissem ciúmes dele. Um dia, Jacó mandou fazer uma túnica colorida bem bonita para dar de presente para José. E quando seus irmãos viram isso, ficaram com mais raiva dele. Além disso, José tinha o dom de ter sonhos espirituais. Deus dava sonhos para José que tinham significados especiais, sabe? Pois tinham a ver com algo que iria acontecer no futuro. Então, um dia, José teve um sonho e foi todo empolgado contar para seus irmãos. E no sonho, ele contou que ele estava amarrando feixes de trigo no campo e que os feixes dos irmãos se inclinavam diante do feixe dele. Os irmãos de José, com muita raiva, disseram: "Você acha que vai ser nosso rei, nosso governador?" E isso deixou eles mais nervosos ainda, por causa deste sonho. Mas logo José teve outro sonho, e ele contou novamente para seus irmãos. "Ouçam, tive outro sonho. Desta vez, o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim." Quando o pai e os irmãos ouviram, o pai repreendeu e lhe disse: "Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você?" No entanto, o pai de José ficou refletindo sobre o que José havia dito, mas seus irmãos tiveram ainda mais ciúmes dele. Certo dia, os irmãos de José tinham ido cuidar do rebanho de seu pai Israel longe de casa. E Israel disse a José: "Filho, como você sabe, seus irmãos estão cuidando do nosso rebanho. Quero que você vá até lá, ver se está tudo bem com seus irmãos e com o nosso rebanho, e traga-me notícias." "Sim, senhor", respondeu ele. E assim, José foi em busca dos seus irmãos. E quando o viram de longe, antes que chegasse, um deles falou: "Xi, lá vem o sonhador. Vamos acabar com ele. Esta é a nossa oportunidade. Depois, a gente conta para o nosso pai que um animal selvagem o comeu. Ele nem vai desconfiar." Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo da mão dos seus irmãos e disse: "Não vamos tirar a vida dele. Vamos fazer o seguinte: vamos jogá-lo num buraco bem fundo aqui neste deserto. Desse jeito, a gente não suja nossas mãos, mas ele acabará morrendo." Mas Rúben disse isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao seu pai. E quando José chegou perto de seus irmãos, eles arrancaram a túnica que ele tinha ganhado de presente do seu pai e jogaram num buraco bem fundo e sem água, como tinham combinado. Quanta maldade! E agora, o que será de José? Logo em seguida, ainda perto dali,
Os irmãos de José viram uma caravana de ismaelitas e resolveram que, em vez de deixar o irmão morrer naquele buraco, iam vendê-lo para aqueles homens maus. Então, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam para os ismaelitas, que o levaram para o Egito como escravo. Em seguida, eles mataram um bode e mancharam a túnica de José com sangue. E quando voltaram para casa, mentiram para seu pai, dizendo que ele tinha morrido atacado por um animal. Eles mostraram a túnica de José manchada de sangue. Então, Jacó sofreu muito com a notícia e chorou muitos dias por seu filho. Enquanto isso, ao chegar no Egito, como José era forte e novo, ele era um escravo muito caro. E os mercadores ismaelitas conseguiram vender José para uma pessoa muito importante no Egito, um homem chamado Potifar. Ele era muito rico e importante, pois trabalhava no palácio para Faraó. Lá no palácio, como escravo, Potifar gostou tanto de José que colocou o rapaz para ser um empregado particular. E tudo quanto José fazia dava certo, porque Deus estava com ele. Mas sabe o que aconteceu? Um dia, quando não tinha mais ninguém na casa de Potifar, só a mulher dele e José, a esposa de Potifar, mesmo sendo casada, começou a se interessar e gostar de José, imaginem só. Mas José não quis nada com ela, porque ele sabia que era errado. Pois ele obedecia a Deus e respeitava muito seu marido. Mas a mulher insistiu muito e, como ele não aceitou, a esposa de Potifar ficou com muita raiva de José. Quando seu marido chegou no palácio, ela contou muitas mentiras sobre José, dizendo que ele havia agarrado à força. E por causa disso, sabe o que aconteceu? Potifar mandou prender José injustamente no palácio. Mas, mesmo na cadeia, José também se destacava no que fazia, pois Deus estava sempre com ele em todas as situações. Um dia, o padeiro e o copeiro de Faraó foram presos junto com ele. E os dois tiveram sonhos, e eles contaram um sonho para José, e ele os ajudou interpretando os sonhos que tiveram. Lembra que José tinha o dom de sonhar e também de entender os sonhos? José fez isso, e todos ficaram impressionados com ele. Depois de interpretar os sonhos, José disse para o copeiro que quando ele fosse solto, falasse bem dele para Faraó. Bem, quando o copeiro foi solto, ele voltou a servir a Faraó e esqueceu-se de José. E José ainda continuava preso. Mas a sua vida estava prestes a mudar. O que será que vai acontecer? Vamos ver no próximo vídeo. Mas sabe o que aprendemos com esta historinha de hoje? Apesar de toda a injustiça que sofreu, José continuou fazendo o que era correto diante de Deus. Não se vingou ou desistiu de seguir a Deus. E sabe, quando Jesus estava na cruz, morrendo pelos nossos pecados, ele também foi zombado e odiado, mas ele não se vingou e permaneceu até o fim. E nós devemos seguir o seu exemplo. Se escolhermos não pecar e seguir fazendo a vontade de Deus, mesmo quando alguém tenta nos machucar ou somos injustiçados, o Senhor cuida de nós. O nascimento de Moisés. Você lembra que na história de José, toda a sua família foi morar no Egito? Então, o tempo passou e José e todos os seus irmãos morreram. O Egito teve um novo faraó que não sabia nada a respeito de José. Ele era um homem muito mau e não gostava do povo de Deus. Em uma determinada época, Faraó percebeu que o povo de Deus estava crescendo muito e teve medo que todos eles se reunissem e se voltassem contra os egípcios. Por isso, ele deu uma ordem dizendo assim: Vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós.
Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Então sabe o que aconteceu? Os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam o povo de Deus, mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando eles a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos e nas construções e nas plantações. Mas, mesmo assim, Faraó ainda estava com medo dos israelitas. E lá haviam 2 mulheres parteiras que ajudavam as mulheres israelitas com seus bebês. Então Faraó deu a seguinte ordem para elas: Quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem. Mas, se nascer uma menina, deixem que viva. Sabe por que ele disse isso? Porque ele tinha medo que os meninos israelitas crescessem e formassem um exército e lutassem contra o Egito. Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Mas, com tudo isso, o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Então, Faraó deu uma nova ordem ao seu povo: Joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem. E foi um período muito desesperador. Um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher chamava-se Joquebede e ficou grávida, e deu à luz a um filho menino. Sabendo da ameaça de Faraó, escondeu seu bebê por 3 meses, mas era impossível continuar mantendo seu filho preso em casa sem fazer nenhum barulho. Afinal, bebês choram, não é mesmo? Quando ele chorasse, os egípcios ouviriam e mandariam jogá-lo à força no rio Nilo. Então, o que fazer? Foi aí que ela teve uma ideia inspirada por Deus. Ela teria que ser forte e corajosa, pois precisaria se separar do seu filho, confiando que Deus cuidaria dele. E na tentativa de salvá-lo, sabe o que ela fez? Ela decidiu colocá-lo em um cesto bem reforçado e deixá-lo na beira do rio. Miriam, sua irmã, já era crescida e ficou observando escondida o que ia acontecer com ele. Bem, naquele momento, a filha de Faraó tinha ido tomar banho neste rio. Ela viu o cesto e mandou que as suas empregadas o pegassem e o levassem até ela. Quando a filha de Faraó pegou o cesto, reconheceu que era um menino hebreu e teve compaixão. E disse: Que bebê mais lindo e fofo! Não posso deixá-lo abandonado aqui. A irmã do bebê, que observava tudo de longe, foi muito esperta. Ela foi até a filha de Faraó e não comentou que ele era seu irmão. Então ela disse: Olá, eu percebi que você está com um bebê muito pequeno. Acho que ele está com fome. Você quer que eu chame uma moça que eu conheço para que ela dê de mamar ao bebê? E a princesa concordou. Mal sabia ela que Miriam tinha ido chamar a própria mãe da criança. Só que ela não poderia nem desconfiar disso, não é mesmo? Joquebede foi até o local onde estava a princesa e a filha de Faraó disse assim: Eu encontrei esse bebê aqui no rio. Já que você tem leite e pode amamentá-lo, peço que você leve esse menino e cuide dele para mim, até ele ficar um menino maior. Eu te pago um salário para isso. Joquebede nem conseguia acreditar. Além de salvar a vida do filho, ela ainda ia ficar pertinho dele. Deus sabe como fazer as coisas. E tudo isso porque ele tinha um plano para ele. Então, a filha de Faraó levou o menino e o criou, e lhe deu o nome de Moisés, porque o tirou das águas. Moisés cresceu como se fosse um egípcio, com todo o conforto. Ele era como um filho para aquela princesa. E como Deus já sabia o quanto ele seria importante para uma certa missão a ser cumprida quando ele se tornasse um adulto, sua vida foi preservada. E essa missão nós vamos ver no próximo vídeo. Mas sabe o que aprendemos com esta historinha? A nossa vida nunca aconteceu por acaso. Ninguém nasceu por engano. Deus conhece todas as pessoas que existiram, que existem e que ainda vão nascer. E além disso, Ele tem um plano maravilhoso já prontinho para cada uma delas.
Mas, para isso, nós precisamos confiar e obedecer a Deus. Por isso, sempre quando estivermos com medo ou aflição, devemos confiar em Deus e pedir que Ele nos dê uma ideia, um plano para superar as adversidades. Jesus ressuscita Lázaro. Jesus era muito amigo de uma família que estava entre os seus amigos mais próximos. Lázaro, que era irmão de Marta e Maria. E sempre que ele estava na cidade de Betânia, Jesus ia à sua casa para conversar um pouco sobre Deus e sua infinita bondade. Esses irmãos criam nele e o amavam sinceramente e seguiam os seus ensinamentos. E Jesus também amava muito cada um deles. Entretanto, sua amizade com Cristo não os poupou de uma das mais duras aflições desse mundo. Vamos ver o que aconteceu? Certo dia, Lázaro estava muito doente, e suas irmãs ficaram tristes e sabiam que Jesus podia curá-lo daquela doença. Então, pediram para algumas pessoas procurarem Jesus, para que ele fosse até Lázaro. Jesus pregava nas proximidades e as pessoas foram ao seu encontro e disseram: Senhor, por favor, venha rápido. Seu querido amigo Lázaro está doente. Ao receberem a notícia, os discípulos de Jesus também ficaram tristes. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Maria e sua irmã, e a Lázaro. Mas sabe o que aconteceu? Jesus ficou mais 2 dias junto àquelas pessoas. Ele não saiu correndo para ajudar Lázaro. Por que será que Jesus não se apressou? Será que ele não estava com vontade de viajar até a casa de Lázaro? Bem, depois disso, Jesus disse aos seus discípulos: O nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. E eles disseram: Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então, Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Quando Jesus chegou, já faziam 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Então, Marta disse a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. Sabe o que Jesus respondeu para ela? Ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Passado alguns instantes, Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Estavam todos tão tristes que até Jesus chorou, porque amava muito aquela família. E então perguntou: Onde foi que vocês o sepultaram? E eles responderam: Senhor, venha ver. Então, Jesus é levado ao túmulo de Lázaro. Naquela época, os corpos eram levados para cavernas e depois colocavam uma pedra grande para ninguém mais entrar. Jesus pediu para removerem a pedra e Maria disse: Senhor, não faça isso. Já faz 4 dias que Lázaro morreu. Está com mau cheiro. No entanto, Jesus respondeu: Se você crer, você verá a glória de Deus. Após a pedra ser retirada do túmulo, Jesus orou em alta voz: Pai, eu bem sei que sempre me ouves. Agora mostra para todos que o Senhor me enviou. E tendo dito isto, gritou: Lázaro, vem para fora. Foi quando aconteceu o que ninguém esperava. O milagre aconteceu. Lázaro apareceu envolto às faixas que cobriam seu corpo. Andou para fora da tumba. Ele estava vivo outra vez. Todos ficaram muito felizes com a ressurreição de Lázaro, e muitas pessoas que estavam perto de Marta e Maria creram no Senhor Jesus e no milagre que ele realizou, e entenderam que Jesus fez aquilo para mostrar o poder de Deus. Mas sabe o que aprendemos com esta historinha? Primeiramente, olhando para a vida de Lázaro e suas irmãs, devemos nos motivar a buscar um relacionamento de amizade verdadeira com o Senhor.
Dia após dia, precisamos ficar mais próximos dele. Sabe como? Orando, louvando, lendo a Bíblia ou adorando. Em todo o tempo, devemos agradar nosso Senhor, porque Ele é o nosso melhor amigo. Aprendemos também que Deus é perfeito e tudo que Ele faz é perfeito. Muitas vezes, em nossas vidas ficamos desanimados, mas Deus quer que possamos confiar nele e que não coloquemos nossas emoções acima de nossa fé. Em alguns problemas que enfrentamos, devemos confiar em Deus. Talvez seja a oportunidade de termos uma experiência maravilhosa que nos fará ver a glória e o poder de Deus. Lázaro era amigo de Jesus e cria em tudo que Jesus ensinava. Quando cremos que Jesus é realmente o Filho de Deus, também temos a certeza que ao morrermos, iremos para o reino dos céus, onde viveremos para sempre. Sansão e Dalila. O povo de Deus desobedeceu outra vez. Então, Deus permitiu que os filisteus os oprimissem por 40 anos. Mas ele tinha um plano para libertá-los outra vez. Vamos ver? Certo dia, um anjo visitou uma mulher e o anjo lhe avisou: Você terá um filho, ele é consagrado a Deus. Por isso, o seu cabelo nunca deverá ser cortado, caso contrário, ele perderia as forças. O Senhor estará com ele, e ele terá a missão de livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. E assim aconteceu. Ela contou tudo a seu marido e mais tarde, Ana teve um filho e lhe deu o nome de Sansão. Sansão foi uma criança abençoada por Deus desde o dia em que nasceu. Ele cresceu e se tornou um homem muito forte. Ninguém vencia Sansão. E além de juiz, ele sempre era chamado para lutar contra os filisteus. Com isso, o povo de Israel foi se libertando dos filisteus aos poucos. E você acredita que certa vez Sansão matou um leão sem ter nada nas mãos? Sim, ele rasgou o leão de alto a baixo somente com as mãos. Outra vez, ele feriu 1000 soldados filisteus usando apenas o osso de um animal morto que ele encontrou por perto na hora da luta. Uau, ele era mesmo muito valente e forte, não é mesmo? Mas, com o passar do tempo, Sansão foi ficando tão impressionado com a força que tinha e com o poder que exercia e começou a se achar o cara. E isso não foi nada bom. Passou a viver fazendo aquilo que bem entendia. Não se importava mais com as orientações de Deus. Sabe o que ele fez? Sansão começou a andar pelas terras dos seus inimigos, os filisteus. Deus sempre livrava Sansão e os israelitas de todas as maldades desse povo. Mas os filisteus, inconformados, sempre tentavam prender Sansão de todas as formas que podiam, porque Sansão, com toda a sua força, sempre impedia que eles avançassem contra o povo de Israel. Teve uma vez que os filisteus quase pegaram Sansão. Eles tentaram prender Sansão na cidade de Gaza, mas não conseguiram. Ele conseguiu arrancar os portões da cidade com as mãos e foi embora. No entanto, quando ele ainda estava nesta cidade, Sansão conheceu uma mulher chamada Dalila, e ele se apaixonou por ela. E para piorar, apesar de saber que os filhos de Israel não podiam se casar com mulheres de fora do seu povo, Sansão desobedeceu, casou-se e caiu em uma grande cilada, pois virou marido de Dalila, uma mulher que era do povo inimigo de Deus, e fingiu amá-lo. Sansão tinha um segredo, lembra? Ele nunca tinha cortado seu cabelo, pois sabia que no dia que ele fizesse isso, perderia suas forças. Então, os filisteus tiveram uma ideia para tentar derrotar Sansão. Eles chamaram Dalila para conversar e disseram: Descubra como podemos tirar a força de Sansão. Se você fizer isso, nós lhe daremos muito dinheiro. E Dalila não pensou nem 2 vezes, topou na hora. Então, um dia Dalila estava a sós com Sansão e pediu para ele contar o segredo da sua força. Sansão, você é tão forte. Por favor, me conte o segredo da sua força. E Sansão respondeu:
7 tiras de couro. Se me amarrarem com elas, eu ficarei fraco. Quando Sansão dormiu, Dalila viu a oportunidade e colocou seu plano em ação. O amarrou com as tiras de couro e depois gritou: Sansão, os filisteus estão aqui. Sansão arrebentou as tiras de couro com facilidade e se livrou. Dalila então disse: Por que você me enganou? Me diga a verdade. Depois disso, Sansão ainda enganou Dalila mais 2 vezes. E todas as vezes, Dalila tentou deixar Sansão fraco, mas não conseguiu. Zangada, Dalila fingiu que estava triste e disse: Sansão, você não me ama. Se me amasse, falaria a verdade. Você fica mentindo para mim, me enganando. E Sansão acabou lhe contando seu segredo. Sou consagrado a Deus, meu cabelo não pode ser cortado. Perderia a força, se isso acontecesse. Então ela percebeu que desta vez Sansão havia falado a verdade. E enquanto Sansão dormia, com a ajuda de Dalila, seus inimigos conseguiram cortar seu cabelo. E depois que haviam cortado, Dalila gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: Eu me livrarei como sempre. Só que o que Sansão não sabia é que o Senhor o havia abandonado. Ele perdeu as suas forças. Desta vez, os inimigos conseguiram pegar Sansão. Os filisteus furaram os olhos de Sansão e o levaram para uma prisão. E lá na prisão, Sansão tinha que trabalhar moendo trigo, e ele foi muito maltratado. Mas, neste momento, Sansão se lembrou de como Deus o abençoava no passado, na época em que ele estava juntinho dele. Então, Sansão reconheceu seu erro, orou e pediu a Deus desesperadamente que o deixassem vencer seus inimigos. Foi aí que, depois de um certo tempo preso, o cabelo de Sansão cresceu novamente, sem que os seus inimigos percebessem. E os filisteus deram uma festa no principal templo da cidade. Havia mais de 3.000 pessoas, e trouxeram Sansão para o humilhar na frente de todos, como se Sansão fosse um troféu, sabe? Acorrentaram seus braços nas colunas centrais do templo para que todos o vissem. E ele se sentia arrependido por tudo que havia feito. Ele estava muito triste. Quando Sansão percebeu que estava encostado nas colunas que sustentavam o templo, teve uma ideia. Sansão então orou a Deus e pediu mais uma chance. Senhor, lembre-se de mim. Dá-me força só mais esta vez. E com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas e gritou: Que eu morra com os filisteus. E em seguida deu um empurrão com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governadores e muitas pessoas morreram, inclusive Sansão. Neste dia, Sansão matou mais gente do que durante toda a sua vida. Os filisteus foram vencidos. Deus ouviu a oração de Sansão. Mas antes, Sansão descobriu que a sua força vinha somente de Deus. Mas sabe o que aprendemos com esta historinha? Sansão não se importou com sua promessa com Deus e contou para Dalila sua fraqueza. Quando oramos e fazemos alguma aliança com Deus, devemos ser prudentes, cumprir a promessa e não precisamos ficar contando para todos sobre essa aliança. É mais importante manter nossa aliança com Deus do que agradar as pessoas. Sansão também tinha muito orgulho da força de seu próprio braço e esqueceu-se que a sua força vinha de Deus. E ao invés de seguir os planos de Deus para a sua vida, ele decidiu fazer tudo o que queria. A nossa força está na nossa fé. Se a nossa confiança no Senhor for grande, então teremos uma grande força para enfrentar os problemas e sermos vencedores. Lá no livro de Salmos, a palavra de Deus diz: O Senhor é a minha força, a quem temerei? O nosso Deus é maravilhoso e não desiste de nós nunca. Ele também ouve as nossas orações e, por isso, nunca devemos desobedecê-lo, porque quanto mais perto de Deus estivermos, mais fortes seremos. A oração de Ana.
Havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, que vivia na região montanhosa de Israel. Eucana tinha uma esposa chamada Ana. Ana era uma mulher de Deus, e seu maior sonho, sabe qual era? Era ter um filhinho. Eucana tinha também uma outra esposa, chamada Penina. Naquela época, era permitido o homem ter mais de uma esposa. Penina tinha vários filhos, enquanto Ana não tinha nenhum. Aconteceu que chegou o dia da festa no templo. Todos os israelitas iam ao templo para festejar, cantar louvores a Deus e rever os amigos que todos os anos se reuniam na festa do templo. E toda vez, Penina ficava humilhando e afrontando Ana, porque ela não tinha filhos. Penina falava coisas assim: Ana, veja os meus filhinhos, eles são tão lindos. É tão bom ter filhos. Ah, esqueci, você não tem filho nenhum. Que pena. Isso não se faz. Imagine só como Ana se sentia. Ela ficava calada e só chorava. Ana ficava até mesmo sem comer, de tão triste. Seu marido Eucana era maravilhoso. Ele amava Ana, cuidava dela e sempre era atencioso, e tentava consolá-la dizendo: Por que você está tão triste, Ana? Por que você chora tanto e não come? Eu posso te fazer muito feliz. Eu não sou para você melhor que 10 filhos? Mas, mesmo assim, não adiantava. Nada animava Ana. Será que tinha jeito de Ana realizar o seu sonho? O que você acha? Certa vez, quando Eucana e Ana foram ao templo, Ana esperou que todos estivessem distraídos e entrou na casa de Deus. Queria estar a só para falar com Deus. E quando se viu sozinha, começou a chorar. Ana decidiu orar a Deus com toda a sua fé. A Bíblia diz que ela chorou muito, pois colocou para fora toda a sua tristeza. Nesta oração, ela fez um combinado com Deus. E ela disse: Deus, se você me der o filho que eu tanto sonho, depois que ele nascer, eu prometo que ele vai dedicar a sua vida servindo o Senhor no templo. Ana continuou orando ao Senhor por um bom tempo, que o sacerdote daquele lugar, chamado Eli, começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém, nenhum som saía de sua boca. Ana estava orando em silêncio. Eli já havia visto Ana na festa nos outros anos, mas nunca assim tão triste e chorando. E ele pensou que ela estivesse bêbada. Imaginem só! Quando ela acabou a oração, eles conversaram, e ela explicou ao profeta Eli o que estava acontecendo. E Ana disse: Eu estou chorando alto porque estou implorando para Deus me dar um filho. Então, o profeta, vendo a sua fé, disse: Vá em paz, e que Deus dê a você o que você pede com tanta fé. Ana ouviu o homem de Deus e foi embora para casa cheia de paz. Ela até voltou a comer. Ah, agora o seu coração estava leve. Ela tinha conseguido entregar o seu problema a Deus finalmente. E sabe o que aconteceu depois disso? Um milagre! Naquele ano, Ana ficou grávida e 9 meses depois nasceu um lindo menino, que ela deu o nome de Samuel, que significa do Senhor o pedi. E Ana não se esqueceu da promessa que fez a Deus. Samuel era muito novo ainda quando Ana o levou para viver no templo com o sacerdote Eli para que aprendesse tudo sobre Deus. Ana disse: Eu pedi esta criança a Deus, e ele me deu o que pedi. Por isso agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Então, eles adoraram a Deus ali. Ana sempre visitava Samuel no templo quando ia com seu marido a Siló, e levava uma linda roupa que fazia para ele. Então, Eli abençoava Eucana e sua mulher e dizia: Que o Senhor Deus dê a você e a Ana outros filhos para tomarem o lugar de Samuel, que foi dedicado a ele.
Depois, eles voltavam para casa, e Deus abençoou Ana, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. Samuel crescia, e tanto Deus como as pessoas estavam cada dia mais contentes com ele. Ele ajudava Eli na adoração no templo de Deus, e o menino Samuel crescia ajudando na casa do Senhor. Mas sabe o que aprendemos com esta historinha? A oração nos aproxima de Deus e nos faz ter confiança nele. Às vezes, nós queremos muitas coisas, não é mesmo? E Deus sabe de todas elas. Deus conhece todos os nossos desejos e realiza cada um deles. E isso se eles forem fazer a gente feliz. Ele também sabe a hora certa de cada coisa acontecer. Você tem um grande pedido para fazer a Deus? Então, você não deve fazer uma oração qualquer. Você tem que fazer como Ana, suplicar, clamar por aquilo que você precisa que Deus faça em sua vida. E Ele te ouvirá, e algo vai acontecer. Ore com fé, crendo que Deus vai agir e te ajudar. A fé é a certeza que temos dentro do nosso coração de que Deus vai fazer aquilo que prometeu. Mas, muitas vezes, nos esquecemos de agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá. Ana agradeceu a Deus pelo seu filho. E da mesma forma, devemos todos os dias agradecer a Deus pelas bênçãos que temos. A cura do paralítico. Jesus pregava em vários lugares. Ele andava muito. Cada hora estava em um lugar diferente. Por onde Jesus passava, uma multidão o seguia. Certa vez, ele ficou dias fora de casa pregando pelas cidades e até curando pessoas. Alguns dias depois, Jesus voltou para sua cidade de Cafarnaum. E logo as notícias sobre o poder de Jesus para curar e seu maravilhoso ensino se espalharam por todo Israel. Nesse dia, Jesus estava ensinando em uma casa, que logo ficou cheia de gente. Eram tantas pessoas que até em volta da casa estava lotado. Não havia espaço para mais ninguém. Nesta mesma região existia um homem que não andava. Ele era paralítico. A Bíblia não conta qual era o seu nome, mas diz que ele vivia na cama. Como ele não conseguia andar e não existia cadeiras de roda naquela época, não tinha jeito, ele tinha que ficar na cama mesmo. Por causa disso, ele dependia das outras pessoas para levarem ele de um lugar para o outro. Um dia, este homem ouviu falar de Jesus e soube que ele estaria numa casa ali da região. Não teve dúvidas. Ele pensou: eu preciso ir lá ver Jesus porque eu sei que ele vai me curar. Só que tinha um problema. Como ele ia conseguir chegar até Jesus? Foi aí que alguns amigos dele entraram em ação. Eles queriam vê-lo curado e disseram: amigo, podemos carregar você. Jesus pode curá-lo. Você deve ir ver Jesus. Fique firme. Os 4 amigos se organizaram, prenderam o paralítico numa maca e foram até a casa onde Jesus estava. Mas o lugar estava lotado de gente. Eles mal conseguiam chegar perto da casa. As pessoas não saíam dali e eles não conseguiam se aproximar de Jesus. Ai, 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 mais um problema. E agora? Felizmente, os amigos do paralítico não deixaram que isso os impedisse de ajudar seu amigo de ver Jesus. Então, eles pensaram em uma solução. Não era uma solução fácil, mas eles não desistiram e disseram: temos uma ideia. Vamos subir as escadas até o telhado. Fique firme. Uau! Eles realmente eram amigos fiéis, não é? Mas sabe por que eles fizeram isso?
porque eles tinham certeza que o amigo paralítico ia ser curado por Jesus. Por isso, todo o esforço valeria a pena. Então, levaram o homem paralítico até o telhado, isso mesmo, e começaram a abrir um buraco no telhado da casa. Depois, desceram até o chão com cuidado o paralítico deitado na maca, amarrado em cordas. As pessoas se afastaram para dar espaço, e ele ficou em frente a Jesus. Todos ficaram admirados ao verem aquilo. Quando Jesus viu a fé daqueles 5 homens, o paralítico e seus 4 amigos, ele ficou feliz e na mesma hora ele disse assim: Filho, os seus pecados estão perdoados. Mas ali no meio da multidão havia alguns escribas, pessoas religiosas que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus e queriam prendê-lo. Então, quando Jesus disse que perdoava os pecados daquelas pessoas, eles ficaram irritados e diziam: O que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados. Só Deus tem esse poder. Percebendo, porém, os seus pensamentos, Jesus lhes disse: Por que pensais assim no coração? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. Imediatamente, o paralítico se levantou diante deles, pegou a maca em que estava deitado e foi para casa junto com seus amigos entusiasmados, pois viram o milagre de Jesus e ainda sabiam que seus pecados haviam sido perdoados. Jesus mostrou a todos que ele tem o poder para perdoar pecados e realizar maravilhosos milagres de cura. Somente Deus tem poder para fazer isso. Muitas pessoas ficaram admiradas e pensavam sobre as coisas extraordinárias que haviam visto naquele dia. E eles também glorificaram a Deus pelo que ele fez. E sabe o que aprendemos com esta historinha? Jesus ama fazer milagres, mas ele não faz nada sozinho. Ele precisa da nossa ajuda. Como assim? Ele não é poderoso sozinho? Claro que é. Mas a ajuda que ele precisa da nossa parte é a nossa fé. Na história que você conheceu hoje, 5 homens tinham muita fé e por isso tiveram a atitude certa de ir até Jesus e não desistir do seu amigo, que teve seus pecados perdoados e um problema muito sério resolvido. A Bíblia nos diz lá no livro de Mateus: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta. Jesus não aguentou ver tanta fé e amizade e os abençoou. Quando estamos sozinhos e cremos em Jesus, coisas boas acontecem. Mas, quando estamos em equipe com nossos amigos, coisas melhores e maiores ainda podem acontecer. Devemos ajudar nossos amigos a conhecer Jesus, para que saibam que podem pedir ajuda a Ele sempre que for necessário. Também devemos explicar aos nossos amigos que Jesus é o Filho de Deus, que pode nos perdoar sempre que errarmos. A união de pessoas move o coração de Deus, e é por isso que é importante ter boas amizades e ser amigo das pessoas também. Davi e Golias. Há muitos anos atrás, Israel era uma nação comandada por um rei chamado Saul. Ele foi o primeiro rei dos hebreus. Até então, Israel era governado por juízes. E quem ungiu Saul rei foi um profeta muito importante, chamado Samuel. No entanto, Saul não era totalmente obediente a Deus. Quase sempre, ele obedecia às ordens de Samuel pela metade.
Por isso, o Senhor já tinha avisado Samuel que escolheria outro rei. Depois de algum tempo, Deus mandou que Samuel ungisse Davi para ser o futuro rei de Israel. Quase ninguém sabia disso ainda, apenas a família de Davi e o profeta Samuel. Davi era um jovem que amava a Deus e procurava sempre fazer a vontade dele. Ele era pastor de ovelhas e durante seu ministério de pastor aprendeu muitas coisas, como o louvor. Quando Davi louvava a Deus, ele se aproximava do Senhor. Ele conhecia a Deus de uma forma tão linda que Deus falou ser Davi um homem que tinha um coração segundo o do próprio Deus. Porém, ainda demorou um pouquinho para Davi se tornar rei de Israel. Certa vez, os filisteus, um povo inimigo de Israel, armaram um grande exército e foram combater Israel. Saul havia convocado todos para lutar. Até os 3 irmãos mais velhos de Davi haviam partido para a guerra. Os 2 exércitos se reuniram em um vale e ali ficaram alguns dias acampados, se preparando para o combate. No entanto, desta vez, o povo filisteu tinha uma grande arma poderosa, um gigante chamado Golias. Este gigante tinha quase 3 metros de altura, usava uma pesada armadura e tinha sido soldado a vida inteira. De tão grande que ele era, todos tinham medo dele. Acontece que todo dia o gigante Golias saía do seu acampamento e ficava rindo da cara dos israelitas e dizendo: Ei, povo de Israel, vamos ver quem é mais forte? Escolham um homem do povo de vocês para lutar comigo. Eu quero ver quem vai ter coragem. Aposto que vocês não são de nada. Mas se algum de vocês tiver a sorte de me vencer, nós seremos seus servos. Se eu vencer, vocês serão nossos servos para sempre. O desafio está lançado. E agora, como eles iam encarar este desafio? Sabe o que o exército de Israel fez? Nadinha! Ninguém se ofereceu para lutar, porque os israelitas tinham medo de perder a sua vida. Era mesmo uma situação difícil e parecia sem solução. Até que um dia apareceu Davi. Ele foi levar comida para seus irmãos lá no meio do exército. Foi quando Davi ouviu Golias humilhando o povo de Israel. E pior, ele ficou sabendo que Golias já estava fazendo isso há 40 dias. Ficava gritando para todo mundo ouvir que todos eram covardes e que ninguém ia conseguir vencê-lo. Davi ficou indignado e sabe o que ele fez? Ele disse: Quem esse Golias pensa que é para humilhar assim o exército do Deus vivo? Eu vou lutar contra ele. Então Davi foi falar com o rei Saul. E Saul, desanimado, falou: Davi, você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho. E Davi respondeu: Eu já lutei com o leão e com o urso, e o Senhor me salvou. Me salvará também desse gigante filisteu que está insultando o nosso Deus. Como ninguém mais tinha se prontificado a ir, a luta entre Davi e Golias foi marcada. E lá foi Davi. Tentaram vestir nele uma armadura, mas era grande demais para ele. Davi desistiu de vesti-la, então ele foi até um riacho perto e pegou 5 pedras. Pegou sua funda, uma arma parecida com um estilingue, e foi para combater Golias. Agora, os dois estavam frente a frente, e Golias tinha certeza que ia vencer, né? Só que não. Golias riu de Davi e o desprezou. Mal sabia ele o que estava por vir. Mas Davi não ficou com medo e disse: Você vem a mim com uma espada, uma lança e um escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor me dará a vitória e todos saberão que existe Deus em Israel. Dito isso, Davi girou sua funda e atirou com toda a força. O Senhor fez a pedra acertar bem no meio da testa de Golias. Ele cambaleou para um lado,
cambaleou para o outro e caiu no chão. Em seguida, Davi correu e ficou em pé sobre Golias. Ele pegou uma espada e o matou. E foi assim que o pequeno Davi derrotou o gigante Golias, apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, correram e fugiram. O povo de Israel ficou em festa porque agora estavam livres de todo o medo e da humilhação, e não seriam mais escravos dos filisteus. Os israelitas saíram de cabeça erguida. Depois desse dia, Saul colocou Davi para trabalhar em seu exército. Deus é maravilhoso mesmo. Mas sabe o que aprendemos com esta historinha? A primeira coisa é que assim como Deus escolheu um menino de bom coração para ser rei e o ajudou dando força para vencer o gigante, às vezes podem aparecer vários gigantes em nossas vidas, que nos deixam com medo. Esses gigantes são os problemas e desafios que precisamos enfrentar e que parecem grandes demais para nós. Mas Deus quer nos ajudar em tudo. Por isso, temos que confiar nele até o final, pois ele nunca vai nos abandonar, pois com Deus ao nosso lado, sempre vencemos. A palavra de Deus, lá no livro de 1 João, diz: "O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé." Outra coisa muito importante que aprendemos é a respeito do louvor. Quando Davi louvava a Deus, ele se aproximava do Senhor. Ele conhecia a Deus de uma forma tão linda que Deus falou ser Davi um homem que tinha o coração segundo do próprio Deus. E isso é lindo demais. E assim como Davi, Deus quer que você se aproxime dele por meio do louvor. Muitas vezes temos as nossas forças renovadas no momento em que louvamos a Deus. Essa ação é sobrenatural e é realizada pelo Espírito Santo de Deus, o nosso amigo, aquele a quem Jesus nos enviou para que não ficássemos sozinhos. Confie em Deus como fez Davi e louve com todas as suas forças, pois assim como Deus cumpriu a promessa que fez a Davi e ele foi coroado rei de Israel, Deus irá cumprir todas as promessas que fez para a sua vida. O sábio rei Salomão. Na época em que os reis governavam a terra de Israel, vivia um valente rei chamado Davi. Ele amava a Deus com todo o seu coração e governava de maneira justa sobre o povo. À medida que envelhecia, o povo se perguntava: quem será o próximo rei de Israel? Então, Davi disse à sua esposa Batseba: nosso filho Salomão será coroado rei depois de mim. Mal sabiam eles que o filho mais velho, um homem chamado Adonias, estava conspirando para tomar o reino. Batseba logo descobriu os planos de Adonias. Então, ela correu e foi ver o idoso e fraco rei Davi. Prostrou-se diante dele e disse: Você me prometeu que Salomão seria o próximo rei, mas Adonias arranjou para si carros e cavaleiros. Ele está se proclamando rei. E ela chorou. Davi franziu a testa. Ele precisava agir rápido e disse: Rápido, coloque Salomão no meu jumento. Desça até a fonte de Giom e lá ele será ungido. Salomão será o próximo rei de Israel. Mesmo doente, Davi reuniu seus líderes e anunciou publicamente que Salomão seria o novo rei. Salomão não teve mais problemas com Adonias, porque Davi disse ao povo que Deus tinha escolhido Salomão para ser o novo rei, e o povo de Israel acreditava em Davi. Pouco tempo depois, Davi morreu. Porém, antes de morrer, Davi aconselhou Salomão para que ele fosse um bom rei. Faça aquilo que o Eterno, o seu Deus, manda. Assim, você prosperará aonde quer que for e em tudo o que fizer. Mas que conselho bom, não é mesmo? Então, Salomão recebeu o trono de seu pai e seu reino foi estabelecido.
Um tempo depois, em uma certa noite, Salomão foi dormir e teve um sonho. Neste sonho, Deus apareceu para Salomão e disse: Salomão, eu sei que você está sempre procurando me agradar. Eu fico muito feliz com isso, e por este motivo quero te dar um presente. O que você quer? Diga e eu te darei. Salomão achou isso maravilhoso. Mas o que ele deveria escolher? Que ficasse rico ou que se tornasse forte e poderoso? Não, nada disso. Salomão só pensou no que ele tanto queria: ser um bom rei. Então Salomão disse: O Senhor sempre foi muito bom com meu pai Davi, e por causa da tua bondade, hoje eu também sou rei. Assim como meu pai, tenho uma responsabilidade muito grande como rei, porque o povo de Israel é muito numeroso. É por isso que eu não posso errar com eles. O que eu queria mesmo é a tua sabedoria e o teu conhecimento, porque desse jeito eu serei um rei bom e justo para eles. Deus ficou muito contente com a resposta de Salomão e respondeu: Porque você pediu grande sabedoria em vez de riquezas e poder. Eu lhe darei mais sabedoria do que qualquer outra pessoa. Você terá riquezas e honra durante toda a sua vida. Você será o maior rei do mundo. E se você me obedecer e guardar os meus mandamentos, eu lhe darei uma longa vida. E Salomão disse: Uau, Deus, muito obrigado. Quando a gente obedece ao Senhor, recebe muito mais do que pediu. Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho e ficou muito contente porque sabia que seria um bom rei. Depois desta conversa, chegou o grande momento de Salomão usar a sabedoria que Deus havia lhe dado. Isso aconteceu quando surgiu um problema entre duas mulheres por causa de um bebê. Elas apresentaram-se diante do rei Salomão, e uma delas disse: Ó rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz um menino. 2 dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu à luz um menino. Daí, certa noite, o menino dela faleceu. Mas enquanto eu dormia, ela pôs o seu bebê morto ao meu lado e tomou o meu. E agora ela diz que meu bebê é dela. Mas a outra mulher disse: Não é verdade. Pelo contrário, meu filho é o que está vivo e o seu é o que está morto. E foi assim que discutiram na frente do rei. Salomão não conseguia saber quem estava dizendo a verdade. Então, com a sabedoria que Deus havia lhe dado, fez um teste com essas mulheres. Chamou um soldado e ordenou: Tragam uma espada e cortem a criança viva pelo meio e deem metade para cada uma destas mulheres. Então, sabe o que aconteceu? A verdadeira mãe do menino, com o coração cheio de amor pelo filho, disse: Por favor, senhor, não mate o meu filho. Entregue-o a esta mulher. Mas a outra mulher falou: Podem cortá-lo em 2 pedaços. Assim, ele não será nem meu, nem seu. Salomão viu que uma tinha um grande amor pela criança, por isso não queria que ela morresse, e que a outra não se importava com a criança, viva ou morta. Não matem a criança. Entreguem o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. E foi assim que descobriu quem era a mãe da criança. Tomou sua decisão e entregou o bebê à verdadeira mãe. E a mulher recebeu a criança viva e feliz foi para casa com seu filhinho no braço. Salomão se tornou um rei muito poderoso, respeitado, forte e rico. Deus era com ele, porque ele procurava fazer aquilo que agradava a Deus. E governou o povo de Israel com a sabedoria do Senhor, sendo considerado o rei mais sábio que já existiu. Mas sabe o que aprendemos com esta historinha? Salomão entendia o valor da sabedoria. Mas afinal, o que é sabedoria? Sabedoria é uma qualidade muito valiosa, pois nos mostra o que devemos fazer, qual melhor a forma de fazer e em que momento fazer. Fazer tudo certinho é mesmo muito bom. Mas será que é possível? Claro que sim!
A Bíblia diz que podemos pedir sabedoria a Deus e que Ele tem o maior prazer em nos ensinar o que fazer, assim como fez com Salomão. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Só que tem algo muito importante que precisamos nos lembrar. Para que a gente tenha a orientação de Deus na nossa vida, precisamos estar sempre pertinho de Deus, conversando com Ele e lendo a sua palavra, que é a Bíblia. Deus, que sabe todas as coisas, sempre quer nos dar a sua sabedoria e nos dirigir em tudo. Assim, vamos estar prontos para entender todos os seus conselhos e viver muito bem. O julgamento de Jesus. No vídeo anterior, nós vimos que Jesus estava com seus discípulos em um lugar tranquilo à noite, quando de repente ouviram passos de muitas pessoas chegando. Eram alguns soldados romanos que estavam acompanhados de um de seus discípulos, Judas Iscariotes. Eles estavam ali para prender Jesus. Naquele momento, os discípulos assustados correram para se salvar. Pedro e João, no entanto, seguiram Jesus, mas mantiveram distância. Depois que Jesus foi preso, eles o levaram ao pátio do sumo sacerdote Caifás. Pedro, que o seguia secretamente, se esquentava perto de uma fogueira com os soldados. Ele queria saber o que aconteceria com Jesus. Na casa do sumo sacerdote estavam reunidos os mestres da lei e os líderes religiosos. E eles decidiram que Jesus deveria ser julgado pelo grande conselho. Naquela noite, Jesus foi interrogado pelo sumo sacerdote Caifás e pelos líderes religiosos. Porém, ele não havia feito nada de perigoso. Desse modo, foram trazidas falsas testemunhas que mentiram sobre Jesus. Mas as histórias que os homens contavam eram contraditórias. Por fim, 2 homens falaram: Ouvimos este homem dizer que ele vai destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Então, Caifás disse a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. Novamente, Caifás perguntou: Em nome do Deus vivo, você é o Messias prometido? Jesus olhou para Caifás e disse: Você está correto. Um dia você me verá sentado no lado direito do meu Pai, vindo das nuvens do paraíso. O sumo sacerdote achou um absurdo que Jesus pudesse ser o Filho de Deus. Alguns cuspiram em sua face, bateram nele e lhe deram tapas. Quase todos achavam que Jesus deveria ser morto por ter feito essas afirmações. No entanto, eles não tinham o poder de dar a sentença de morte. Assim, foi decidido que levariam Jesus ao governador romano, chamado Pilatos, que tinha o poder de sentenciar Jesus à morte. Enquanto os líderes religiosos interrogavam Jesus, Pedro estava no pátio abaixo. Os guardas estavam em prontidão e todos sabiam que alguma coisa estava acontecendo. Uma criada que guardava o portão olhou para Pedro e perguntou: Você não é um dos discípulos de Jesus? Pedro balançou a cabeça e disse: Não sei de quem você está falando. Depois ele saiu em direção à porta, onde outra criada o viu, e disse aos que estavam ali: Este homem é um discípulo de Jesus da Galileia. De novo Pedro balançou a cabeça e disse: Não sou. Os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Pedro virou-se para o servo com raiva e disse: Olha, eu não conheço esse homem. Naquele momento, o primeiro galo foi ouvido cantando em Jerusalém, avisando que era manhãzinha. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Muito triste,
Pedro deixou o pátio e chorou em desespero, porque havia negado Jesus. Bem cedo naquela manhã, os líderes religiosos levaram Jesus a Pilatos, o governador romano. Apesar de Caifás tê-lo julgado culpado, só Pilatos poderia condená-lo à morte. Determinados a executá-lo o quanto antes, eles deram 3 razões para Pilatos considerá-lo culpado. Este homem diz às pessoas para desobedecerem aos romanos e não pagar impostos a César. Ele afirma que é o rei dos judeus. Pilatos não acreditou muito nos líderes religiosos. Ele sabia que eles tinham ciúmes deste pregador da Galileia. Pilatos chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: É o que você diz. Foi por isso que nasci e vim ao mundo, para falar a verdade. E Pilatos disse: Os líderes religiosos acusam você de muitas coisas ruins. O que tem a dizer sobre isso? Mas, para seu espanto, Jesus manteve-se em silêncio e nada respondeu. Uma vez por ano, durante a Páscoa, o governador romano era obrigado a libertar um prisioneiro escolhido pelo povo. E fora do palácio, uma pequena multidão reuniu-se para escolher um prisioneiro. Em seguida, Pilatos anunciou aos líderes religiosos e à multidão: Não encontro base para acusar este homem. Decididos a levar Jesus à morte, os líderes religiosos disseram: Este homem ensina as pessoas a desobedecer aos romanos. Ele começou na Galileia e agora veio para cá. Ao ouvir que Jesus viera da Galileia, Pilatos teve uma ideia. Levem esse homem a Herodes. Talvez ele saiba o que fazer. Herodes ficou feliz em ver Jesus. Ele queria saber tudo sobre os seus milagres. Ele fez muitas perguntas a ele, mas Jesus não respondeu nadinha. Herodes zombou de Jesus, e ele o mandou de volta a Pilatos para tomar a decisão. Pilatos então dirigiu-se aos líderes religiosos e disse: Vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incentivando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele, nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Mas os líderes religiosos incitaram a multidão a gritar: Crucifique-o! Quando a esposa de Pilatos viu Jesus, ela ficou com muito medo e nervosa. Na noite anterior, ela teve um sonho perturbador sobre um homem inocente que se parecia com Jesus, que nunca havia feito mal, mas seria morto de qualquer maneira. Ela rapidamente escreveu uma carta para Pilatos, implorando que ele não julgasse ou prejudicasse Jesus. Ela deu a carta para que um servo a entregasse imediatamente. Pilatos leu a carta. Não faça nada com esse homem inocente, pois eu sofri muito hoje por causa de um sonho com ele. E agora? Pilatos se perguntava o que fazer. Ele tinha que fazer algo antes que as pessoas começassem uma rebelião. Então, Pilatos pensou: Já sei. Vou colocar este Jesus com um preso muito perigoso e perguntar quem querem que eu solte. Ninguém vai escolher o preso. Eles vão escolher Jesus. Aí eu solto ele e pronto. Só que o plano de Pilatos não deu certo. Pilatos mandou chamar o prisioneiro Barrabás e perguntou ao povo: Vocês precisam escolher a quem eu vou libertar, Barrabás ou Jesus? Para sua surpresa, eles gritaram: Acaba com ele! Solta-nos Barrabás! Barrabás havia sido lançado na prisão porque cometeu muitos crimes na cidade. Então, desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. A multidão, porém, pediam insistentemente com fortes gritos que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Pilatos olhou para Jesus. Ele não queria enviar este homem à morte. Ele não fez nada de errado. Barrabás é o culpado. Finalmente, Pilatos, com o coração pesado, lavou as mãos lentamente em uma tigela de água e disse: Sou inocente da morte deste homem.
Vocês é que vão matá-lo. E a multidão respondeu: Que seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Pilatos viu que era inútil discutir com a multidão. Eles tinham decidido que Jesus tinha que morrer. Então, ele disse: Libertem o prisioneiro Barrabás. Crucifiquem o rei dos judeus. E assim, Jesus decidiu entregar-se para ser morto em nosso lugar. E por que será que isso era necessário? Bem, a partir da sua morte na cruz, que resultou na sua ressurreição e vitória sobre a morte, nós aprenderemos uma verdadeira história de amor de Deus por você e por mim. A ressurreição de Jesus. No vídeo anterior, nós vimos que Jesus foi levado a Pilatos. O governador romano perguntou à multidão a quem deveria libertar, um preso perigoso chamado Barrabás ou Jesus. A multidão gritou: Liberte Barrabás e crucifique Jesus! Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas teve medo da multidão. E assim, ele libertou Barrabás e mandou que Jesus fosse chicoteado e depois crucificado. Os soldados levaram Jesus e colocaram um manto vermelho sobre ele e uma coroa de espinho em sua cabeça. Após isso, começaram a rir dele, a cuspir e a bater nele com uma vara, enquanto se ajoelhavam diante dele, fingindo que criam que ele fosse um rei. Depois retiraram o manto e o vestiram suas roupas novamente. Os soldados levaram Jesus e fizeram-no carregar sua própria cruz pelas ruas de Jerusalém. Muitas pessoas o observavam, incluindo algumas mulheres que eram suas amigas. Todas estavam chorando. Era muito difícil para Jesus carregar a sua cruz, porque ele havia apanhado muito e estava muito fraco. Quando os soldados viram que ele não conseguiria prosseguir, escolheram um homem chamado Simão no meio da multidão e mandaram que ele carregasse a cruz pela cidade até o Calvário. No Calvário, eles tiraram as roupas de Jesus e pregaram suas mãos e pés à cruz. Acima da cabeça de Jesus, colocaram uma placa que dizia: Jesus, o Rei dos Judeus, em 3 línguas. Porém, os sacerdotes e líderes que queriam Jesus morto não ficaram contentes com a placa acima de Jesus e diziam: Não deveria estar escrito que ele é nosso rei, mas que ele disse que era. Embora seus inimigos zombassem dele, Jesus ainda os amava e estava disposto a morrer por seus pecados. Com muita dor, ele orou: Pai do céu, perdoe-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Os soldados dividiram as roupas de Jesus entre eles. A túnica interna era valiosa demais para ser dividida, então eles lançaram a sorte sobre ela. 2 ladrões também foram crucificados ao mesmo tempo, um à direita e outro à esquerda de Jesus. Eram 9 horas da manhã. Aqueles que passavam levantavam insultos contra Jesus, balançando a cabeça e dizendo: Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Desça da cruz e salve a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes zombavam dizendo: Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Um dos criminosos juntou-se aos insultos a Jesus e disse: Você não é o Messias, então salve-nos. Mas o outro criminoso o repreendeu: Você não teme a Deus? Estamos recebendo nossa justa punição, mas este homem não fez nada de errado. Jesus, lembre-se de mim quando você entrar em seu reino. Então Jesus disse: Eu lhe digo a verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Naquele momento, o ladrão sabia que aquilo era o mesmo que ser perdoado. Ficou muito grato a Deus e a Jesus.
Ao meio-dia, quando o sol normalmente brilha mais forte possível, de repente ficou muito escuro. Todos ficaram surpresos. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz: Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus estava completamente sozinho quando levou a punição por nossos pecados. Depois, ele clamou novamente: Está acabado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, Jesus respirou pela última vez e morreu. Naquele momento, coisas estranhas e misteriosas começaram a acontecer ao redor de Jerusalém. Um grande terremoto sacudiu a cidade. Rochas se abriram e a terra em volta da cruz rachou como um ovo. E todos ficaram assustados. O centurião romano, encarregado dos soldados que zombaram e crucificaram Jesus, ao ver tudo o que aconteceu, reconheceu como havia agido errado. Ele louvou a Deus e disse: Este certamente era o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus havia morrido para salvar as pessoas de seus pecados. Naquela tarde, um discípulo secreto de Jesus, chamado José de Arimateia, apresentou-se para ver o governador romano Pilatos. José era um membro do conselho religioso chamado Sinédrio, mas ele não concordara com a decisão do conselho de condenar Jesus à morte. Enchendo-se de coragem, José pediu o corpo de Jesus a Pilatos. Pilatos ficou surpreso ao saber da morte de Jesus, mas concordou. Com a ajuda de seu amigo Nicodemos, José enrolou cuidadosamente o corpo de Jesus em um pano de linho branco e o colocou em seu próprio túmulo, que era totalmente novo, escavado na rocha. Pouco antes do sol se pôr, José e Nicodemos rolaram uma grande pedra em frente ao túmulo para que ninguém pudesse entrar nem sair. Os sacerdotes e líderes religiosos, sabendo que Jesus havia dito que depois de 3 dias ele voltaria a viver, ficaram muito preocupados e disseram a Pilatos: Este homem disse que ele ressuscitaria. Dê-nos soldados para guardar o túmulo. No caso de seus discípulos tentarem roubar seu corpo e dizer a todos que ele ressuscitou dos mortos. Pilatos não queria que os discípulos de Jesus causassem problemas durante a festa da Páscoa e disse aos seus soldados: Vão e guardem o túmulo. Garantam a segurança do local. Os soldados romanos marcharam para o túmulo e a tumba foi selada para que a pedra não pudesse ser rolada. Os soldados ficaram vigiando o túmulo. Eles tinham que guardar dia e noite e não podiam cair no sono. Porém, 3 dias depois da morte de Jesus, cedo na manhã de domingo de Páscoa, de repente, outro grande terremoto sacudiu Jerusalém. Uma luz brilhou em volta do túmulo e um anjo em roupas brancas brilhantes desceu do céu como um raio. Os soldados que guardavam o túmulo ficaram apavorados. Eles caíram no chão como se estivessem mortos. Eles não eram páreo para o rei ressuscitado e seu poderoso anjo. Quando os soldados acordaram, o anjo já tinha desaparecido. A porta de pedra tinha sido rolada para o lado e o túmulo estava vazio. Eles correram até a cidade para contar aos líderes religiosos o que tinha acontecido, e os sacerdotes ficaram surpresos e assustados. Naquele domingo pela manhã, o grupo de mulheres seguidoras de Jesus foram ao túmulo. Entre elas estavam Maria, a mãe de Tiago, e Maria Madalena. Jesus tinha ajudado muito Maria Madalena, e ela era grande amiga de Jesus. Ela queria ir ao túmulo com perfumes caros e especiarias para enrolar no corpo de Jesus para que ele cheirasse bem dentro do túmulo. Mas ela se perguntava como entraria no túmulo, já que havia uma pedra pesada na entrada e soldados vigiando. Quando se aproximou do túmulo, ela viu, para sua surpresa, que a grande pedra havia sido removida da entrada e que os soldados não estavam lá. Quando ela entrou dentro do túmulo,
viu que o corpo de Jesus tinha sumido. Apenas as bandagens que enrolavam o corpo de Jesus estavam lá, junto com o tecido que cobria o rosto de Jesus, que estava cuidadosamente dobrado. Maria logo correu para contar a Pedro e João. Quando Pedro e João ouviram o que Maria disse, eles correram até o túmulo, entraram nele e ficaram surpresos. O que havia acontecido com Jesus? Então Pedro e João foram embora, mas Maria ficou lá. Maria Madalena continuava a chorar e a lamentar quando, de repente, um anjo apareceu no túmulo e disse: Maria, sabemos que você está procurando por Jesus, o crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou dos mortos. Vá imediatamente contar isso para os discípulos. A coisa mais incrível havia acontecido. Jesus ressuscitara dos mortos. Os discípulos estavam com muito medo de também serem mortos. Eles trancaram a porta e ninguém ousava sair. Maria foi depressa para os discípulos e lhes contou o que havia vivenciado. Porém, eles não conseguiam acreditar nela e pensavam que ela estava delirando. À noite, 2 discípulos que antes estavam a caminho de sua casa na cidade de Emaús voltaram a Jerusalém. Eles contaram que Jesus havia se unido a eles no caminho para Emaús. Mas os outros discípulos não acreditaram neles. De repente, embora as portas estivessem trancadas, Jesus apareceu no meio dos discípulos. Ele lhes mostrou as feridas em suas mãos e pés feitas pelos pregos da cruz. Ele estava vivo. Mas um dos discípulos, chamado Tomé, não estava no local quando Jesus apareceu. Quando ele ouviu dos demais discípulos que Jesus havia ressuscitado, ele apenas riu e disse: Se eu não vir a marca dos pregos nas mãos de Jesus, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos, nunca vou acreditar que ele está vivo. Uma semana mais tarde, quando Tomé estava com os discípulos, Jesus apareceu novamente. Ele acenou para que Tomé viesse à frente e pusesse seus dedos nas feridas de suas mãos. Tomé ficou completamente abalado e disse: Jesus, meu Senhor e meu Deus. Jesus apareceu para seus discípulos muitas vezes depois que ele ressuscitou. Ele falou com eles inúmeras vezes sobre o reino de Deus e explicou como as Escrituras apontavam para ele. E ele deu-lhes instruções importantes. Andem pelo mundo e façam discípulos. Ensine-os a fazerem tudo o que eu ensinei a vocês. E lembrem-se, eu sempre estarei com vocês, mesmo nos lugares mais distantes da terra. Certa vez, Pedro e os discípulos deixaram a Galileia e foram para Jerusalém. Lá, Jesus apareceu diante dos discípulos pela última vez. Ele comeu com eles e disse: Fiquem aqui na cidade e esperem pelo Espírito Santo de Deus. Mais tarde, ele os levou ao Monte das Oliveiras, onde ele os abençoou. Então, sem dizer mais nada, ele subiu aos céus diante deles e desapareceu de vista. Os discípulos ficaram assombrados. Para onde seu rei foi? Enquanto eles olhavam para o céu, um anjo vestido de branco apareceu diante deles e disse: Ei, Galileus, por que estão parados aí olhando para o céu? Um dia seu rei voltará do mesmo modo que vocês o viram ascender ao céu. Os discípulos voltaram muito felizes a Jerusalém. Um dia eles viriam seu Messias de novo. Mas agora era hora de começar a missão que Jesus lhe confiara: espalhar as boas novas do Rei ressuscitado e de seu amor pelas pessoas de todo o mundo. Mas sabe o que aprendemos com esta historinha? Deus criou um mundo perfeito com Adão e Eva, os primeiros seres humanos, desfrutando de sua companhia no Jardim do Éden. Eles podiam desfrutar de tudo no jardim,
menos comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas foram enganados pela serpente e desobedeceram a Deus. Com isso, o pecado entrou no mundo. A queda de Adão e Eva afetou todas as próximas gerações, incluindo a nossa, resultando em uma separação do ser humano e de Deus. O que aconteceu no Jardim do Éden entristeceu o coração de Deus. Aquela distância criada entre homem e Deus não era o plano original quando o mundo foi criado. Então, Deus pensou em uma solução. Jesus veio à Terra como um presente de Deus, nascido de Maria pelo Espírito Santo. Sua missão era restaurar a relação perdida entre Deus e a humanidade. Jesus era totalmente perfeito e decidiu se entregar para ser morto em nosso lugar. Mas por que isso era necessário? Jesus viveu entre nós e se sacrificou para nos salvar. Ele foi crucificado, sofrendo não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Ele tomou sobre si todos os pecados da humanidade, doenças, dores e maldições que o ser humano pudesse viver. Após morrer, ele foi sepultado. Mas a boa notícia é que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele não apenas ganhou vida de novo, mas seu ato provou que ele venceu o pecado por amor de nós. Nem a morte, nem o pecado puderam deter Jesus, o Salvador. Com isso, aquela distância que nos separava de Deus foi totalmente resolvida. Estamos hoje sem qualquer dívida com Deus. E por isso, temos total liberdade de nos aproximar e ter um relacionamento com Ele. Na verdade, é isso que Ele mais anseia.